Bom, fazendo esse vídeo para fazer uma leve discussão sobre a crítica que a gente vem sendo feita de forma, às vezes, não muito coordenada, à atuação do chefe do executivo, presidente eleito aí, Jair Bolsonaro. Bom, primeira crítica que se fala a respeito é a total falta de capacidade intelectual e de gestão para lidar com essa crise que é absurdamente inédita, grande, e que demanda uma coordenação, uma capacidade de coordenação de várias pastas, várias disciplinas, e que deveria ser objeto de valência, né? Deve ser uma competência do chefe do executivo. Bom, logo quando saiu, né, os primeiros casos da Covid, em dezembro, começaram essa discussão. Janeiro, a discussão ficou em banho-maria. Fevereiro, próximo ao carnaval, essa discussão já tomou uma proporção maior. E aí o presidente de peito aberto foi, e em final de fevereiro, foi falar sobre a Covid. A primeira opinião dele foi que era uma gripezinha, que não teria nenhum tipo de impacto significativo sobre o Brasil, e ele estava ali se valendo de opiniões de alguns gurus aí que ele dá ouvidos, né? Tem muita gente que compara o Olavo de Carvalho, né, o guru do presidente, ao Rasputin, né? Um cara que é meio ateórico, fora totalmente do mainstream acadêmico, mas que se passa por um conhecedor, alguém que conheça as discussões contemporâneas sobre diversos assuntos e dá opiniões abalizadas, como que a Terra é plana, como que ninguém morre por câncer, ninguém morre devido a cigarro, ou que não existe aquecimento global, ou que ninguém morre por Covid-19 e sim por outras doenças. Mais ou menos como é a AIDS, por exemplo. Ninguém morre de AIDS. A pessoa morre porque ela fica totalmente imunofragilizada, qualquer doencinha que a AIDS ela acomete, principalmente o seu mecanismo de defesa. Contrário da Covid-19, que mata mesmo. É diferente da AIDS, ela mata mesmo, porque ela vai gerar uma inflamação pulmonar que vai te impedir de respirar e sem ar você morre. Então, ela é uma doença que acomete um órgão vital, que impede a sua sobrevivência, que é o pulmão, o que faz com que você respire. Então, não é uma gripezinha, não era um momento do presidente, sem conhecimento, abrir a boca e sair falando de peito aberto. A partir dessa posição inicial, ele teve que o tempo todo se defender dessa posição errônea. Então, ele é uma pessoa que ele é comprometido com o erro. Quem sempre gosta de manter uma coerência com uma opinião, ele é comprometido e ele é coerente com o próprio erro, porque todo mundo erra. Você não pode ser coerente com a sua opinião, você tem que ser coerente com a realidade. Se a realidade dos fatos expõe uma coisa que contradiz a sua opinião inicial, você precisa alterar. Senão você não consegue progredir na vida nunca. Mas foi assim, de maneira teimosa, que ele foi conquistando pessoas que assim o pensam, ou seja, têm um mindset parecido com o dele. A partir daí, como é que são os dados da Covid, né? Como é que esses dados passaram a nos municiar de informações que contradizem de forma muito forte a fala dele, né? A primeira contradição é que ele tentou se aderir estrategicamente à fala do presidente americano. E agora os Estados Unidos, que tanto gastou, a principal política pública era a questão bélica, né? Então gastos com a guerra e orçamentos militares era a principal válvula de escape da política fiscal expansionista americana, ou seja, vamos fazer gastos com guerras porque, além de ser uma política fiscal que retorna, esse dinheiro que a gente coloca retorna à sociedade, a gente está fazendo gasto com militares, a mão de obra é americana, são soldados americanos que recebem esse dinheiro, vão gastar esse dinheiro aqui, está promovendo empresas de tecnologia ligadas ao setor de armamento, e é um setor estratégico que faz com que os nossos interesses do ponto de vista internacional sejam muito mais respeitados, porque a gente tem um poder militar e simplesmente, se você vai contra o meu interesse, eu vou lá e te bombardeio. A princípio, os Estados Unidos ele pode fazer isso para quase todo o país do mundo, tirando talvez Rússia, China e algumas potências que detêm alguma certa tecnologia de armamento nuclear, que pode gerar uma retaliação que coloque os Estados Unidos em verdadeiro colapso.
Então, os Estados Unidos tem muito disso. É uma superpotência mundial que gosta de fazer e pôr as suas vontades. Só que essa agenda, ela foi... o orçamento é cobertor curto, né? Então, quando você gasta com guerra, você deixa automaticamente de gastar com saúde, educação, segurança interna. Então, nós vemos que a força policial americana, ela deixa muito a desejar. É um país que, pelo nível de renda que ele possui, ele tem muito mais crimes que seus pares, por exemplo, na Europa. Pela renda que possui, pelo PIB per capita que possui, seu sistema educacional é muito pior do que seus pares europeus e asiáticos. Questão de segurança na Ásia, então, nem se fala. Pelo PIB que possui, seus resultados em saúde são iguais ao de Cuba. A expectativa de vida nos Estados Unidos é igual ao de Cuba. E olha que o PIB per capita americano, sei lá, deve ser 20 vezes maior que o PIB per capita cubano. Que o Brasil ele é de 5 a 12 vezes maior. 5 a 7 vezes maior. Uma conta mais ou menos assim. Perfeito. Após isso, o Bolsonaro quis se aliar a esse discurso, porque é um cara militar que entende que o militarismo foi um período áureo da nossa história brasileira, que não foi. A partir daí, o que os dados mostram? Os Estados Unidos é o pior país do mundo para se pautar em termos de Covid-19. É o pior resultado possível. Hoje, os Estados Unidos detém 34% de todos os casos no mundo. Semana que vem, ele vai ter metade dos casos no mundo, ou seja, somado o resto do mundo, os Estados Unidos têm igual. Uma situação completamente anômala, ou seja, um país que tem o segundo maior PIB per capita do mundo, em termos de grande potência, o maior PIB per capita do mundo, tem o segundo maior PIB do mundo, só perde para a China, mas a China tem 5 vezes mais população do que os Estados Unidos, então é o país mais rico do mundo e tem o pior resultado em termos de combate a uma endemia, com uma fronteira enorme, ou seja, cuja capacidade de se coordenar dentro da fronteira seria fácil, mas por que não investe em seu sistema de saúde pública coordenada? Deixa os seus atores agirem de forma voluntária em cima de uma situação que claramente gera transbordamento, spillover, é um bem público, né, por assim dizer. Que seria um bem não rival e não excludente, porque se eu estou saudável, eu não contamino outra pessoa. Então, é um bem não excludente. Né? Então, eu estando saudável, eu não excluo outra pessoa de estar saudável. E também é não rival, porque eu, tendo acesso a uma saúde pública de qualidade, eu automaticamente não chego a rivalizar com outra pessoa em termos dessas pandemias, né? Em termos desse contágio. Obviamente, se a gente está falando de saúde voltada à parte clínica, aí é rival e excludente, não tem jeito. Mas você não consegue separar numa caixa, aqui a gente vai cuidar de pandemias, aqui a gente vai cuidar de machucados e de questões emergenciais. Você não tem como separar. Ou você coloca tudo e coloca a mão num sistema público de saúde que tente dar uma certa segurança, ou simplesmente você não consegue fazer uma política de saúde eficaz. Legal. A partir daí, nós temos, então, os Estados Unidos sendo a casa da Covid no mundo e o Brasil sendo a casa da Covid no hemisfério sul. Por incrível que pareça, hoje no hemisfério sul, nenhum país tem tantos casos quanto o Brasil. E olha que nós estamos sendo comparados com todos os países da América Latina, todos os países da África e países da Ásia, como Índia, que tem 5 vezes mais população do que a gente, então, teoricamente, teria que ter mais casos. Paquistão, Bangladesh, Austrália, Nova Guiné, África do Sul, Sudão do Sul e por aí vai. Então, a discussão seria enorme. Então, o Brasil, infelizmente, ele está em péssimos lençóis. Péssimos lençóis. Então, para a gente ter uma ideia, o número de casos evolui numa escala mais ou menos de dobrar a cada 4, 5 dias. Então, nós estamos falando que o Brasil dobra os números de casos a cada 4 dias e o número de mortes tende a acompanhar essa tendência, mas está acelerando. O que eu digo com aceleração? Ele começou com 3 a 4% de mortalidade, agora já estamos a 6%. E o mundo inteiro acelerando, indicando que os tratamentos que haviam sido divulgados como eficazes para controlar a doença, a evolução dessa doença, que levaria o paciente a óbito, não estão surtindo efeito algum. Do contrário, as taxas de mortalidade estariam sendo reduzidas. Mesmo nos Estados Unidos, que conseguiu controlar essa curva, ela agora acelera, já está próximo de 4%. Para ter uma ideia, o país que melhor controlava era a Alemanha e já está cruzando a taxa de mortalidade chinesa para o mesmo dia. Quem quiser dar uma olhada nisso, vai lá no rpubs.com/Pedro confira os gráficos que eu fiz, eu tenho lá um gráfico de mortalidade desde a primeira morte.
A partir daí, nós conseguimos evidenciar de maneira clara que há uma clara incoerência do tipo de política que se faz no mundo e o tipo de política que quer se fazer no Brasil e, às vezes, imitada ou trazida de fora por uma política americana, né? E quando a gente analisa Estado para Estado, a gente percebe que o Brasil tem um duplo problema. Porque o Estado que tem mais casos é o seu Estado produtor, que é São Paulo. Eu já discuti isso em alguns vídeos, que o Brasil e São Paulo sofreram um efeito de substituição. Quando o Brasil inteiro estava em crise, São Paulo começou a atrair força de trabalho e estruturas produtivas, porque as empresas preferem, obviamente, se concentrar. É aquele modelo de núcleo-periferia. Então, você tem uma cidade, você tem um espectro para você se posicionar. Então, você poderia ser, é um modelinho de Rotary, uma cidade linear onde você pode se posicionar no meio ou nas pontas. O que aconteceu? Todo mundo se posicionou no meio, todo mundo veio para São Paulo com a crise para poder aproveitar spillovers de um estado que, de fato, tem um ICMS mais baixo que o Rio de Janeiro, tem um PIB per capita mais alto, tem uma capacidade de entregar mão de obra qualificada melhor, tem uma cultura pró-trabalho diferente do resto do Brasil, então, por alguns motivos, São Paulo concentrou essa produção. Só que ele sozinho ele é responsável por 5 vezes, vamos falar, por 80% dos casos no Brasil. 80% dos casos no Brasil estão em São Paulo. Então, quando eu clico no estado de São Paulo e vejo como é que está se dando essa configuração, a cidade de São Paulo em si, São Paulo tem 80% dos casos. E o município de São Paulo tem 80% dos casos do resto de São Paulo. Então, é uma situação que, infelizmente, leva a que o estado produtor, o município mais rico, seja aquele que ficou mais acometido pela endemia. Isso faz com que o Brasil paralise, porque aqui em São Paulo está o centro produtor do resto do país. E aí, obviamente, você tem todo esse impacto. Porém, quando a gente vai analisar os resultados de bolsa, por exemplo, a gente percebe que agora a bolsa tende a se recuperar. Por quê? A expectativa dos caras, dos agentes de mercado, é que aquelas simulações de epidemiologia que chegavam a um resultado de 1 milhão de mortes, 2 milhões de mortes, se fosse ser convertido em realidade. E aí os caras pensavam, pô, se vai morrer 1 milhão, acho que faz sentido a bolsa perder, sei lá, 30%, 40%, depois a gente continua. Agora que perceberam que não vai morrer 1 milhão, mas pode morrer 100 mil, 200, 300, não, tá mais tranquilo. O problema é que eles estão se baseando nos resultados da Ásia, que são os resultados que se chegaram a uma situação um pouco mais equilibrada. Estados Unidos, Brasil e o resto da Europa inteira ainda está com uma taxa de crescimento muito acelerada, passando em muito os resultados asiáticos, e é uma situação que deixa preocupante. Então, quando você vai fazer uma análise do que o presidente está fazendo, de se contrapor à principal voz técnica que ele tem dentro dos seus ministros, que é o ministro da Educação, é o único que parece que consegue falar alguma coisa articulada, consegue juntar sujeito, predicado e objeto direto, ou seja, fala quem é o sujeito da ação, fala qual é a ação e qual é a decorrência dessa ação, e a gente consegue entender, é um cara inteligível, consegue passar a informação de maneira clara sobre como que vai ser combatida a endemia, esse cara está gerando um destaque negativo para os outros. Porque há um provérbio que fala, um provérbio da Bíblia que fala que fere os bons quem perdoa os maus. Só que a verdade também é o contrário. Fere os maus quem não pune os bons, né? Também, né? Então, se você tem muita gente sem capacidades de articulação, de ser entendido, de capacidade técnica de entender o problema, você gera, obviamente, um questionamento. Por que eu vou ficar conversando com esse cara se eu tenho esse outro aqui que eu consigo entender e fala coisas audíveis? Então, assim, além de estar tomando uma posição errada, ele toma uma posição contrária ao seu principal porta-voz, a pessoa que consegue, de fato, articular alguma coisa em relação a essa pandemia. Para finalizar, então, o julgamento, se você fosse dar, é um julgamento zero. Assim, não existe no discurso do Bolsonaro um único ponto que deva ser aproveitado. Nessa tal da cloroquina pode ser aproveitada, porque é um remédio que sequer foi analisado pelos pares, ou seja, pessoas que entendem do assunto não chegaram a uma conclusão, porque os resultados clínicos são muito ainda rudimentares. Não se fez uma análise de contrafactual,
não se fez uma análise experimental, não se fez um resultado controlado dos resultados da cloroquina. E o principal médico que a defende, que é um médico francês, esse cara foi expulso aí de uma porção de grupos de pesquisa por fraudar, literalmente fraudar os seus resultados, alterar gráficos em Photoshop para poder ter um resultado publicável. Isso na ciência é abominável, porque você está falsando, entregando algo que deveria ser verdade, crível, só que totalmente falsificado. Isso pode causar morte, custar vidas e por aí vai, e está custando hoje. Então é isso, nós temos uma situação totalmente descontrolada, e eu vou dar uma opinião controversa. Se você quiser ficar doente, fique doente agora. Porque na medida que a gente está dentro da curva italiana, que tem lá no meu gráfico, a gente está em cima da curva italiana, se a situação não ficar sob controle, piorar nas próximas 2 semanas, basicamente eu prevejo que meio por cento da população fica doente, só que em São Paulo vai ficar pelo menos 5%. Em Fortaleza, os outros 10%. Rio de Janeiro, sei lá, os outros, sei lá, talvez 2% da população, e por aí vai, que são as capitais que mais têm sofrido em relação a essa questão, porque são grandes troncamentos aeroviários. Fortaleza recebe muitos voos direto da Itália, e por decreto presidencial foi proibido de se fazer checagem de novos passageiros. Isso demorou para se fazer essa checagem de temperatura para fazer o bloqueio dessas pessoas, deixaram todo mundo entrar doente. E aí, infelizmente, a doença entrou, vai gerar um custo bilionário para o Brasil. A gente, até agora, o ministro da Economia não soube defender como que seria feita essa recuperação econômica, ele não sabe. O porta-voz dele também não sabe se fala em choque temporário, sendo que ninguém sabe que o choque temporário tem média zero no curto prazo. Ou seja, é um choque que não afeta a trajetória e, obviamente, vai afetar. O Brasil, infelizmente, vem numa década de 2 crises fortes, e agora vai para a terceira, talvez a pior crise de todas, e é esperado uma queda, uma depressão do PIB de mais de 5%. Tá certo? Então, infelizmente, é isso. Um abraço a todos, e quem gostar, por favor, compartilhe.